é sobre as gerações atuais de GPU que geraram toda essa polêmica em torno do excesso, com aspas gigantescas, de energia que elas estão consumindo ultimamente, né? Por exemplo, essa linha 4090, né? A linha 4000 das NVIDIA, que estão com aqueles pinos enormes, que teve problema de derreter, teve problema de pegar fogo em alguns lugares. Eu vou explicar para vocês vão me entender. A gente tem um elemento aqui que se chama PCAT. Você conhece, já ouviu falar do PCAT? Tem como pegar o PCAT aí, já? PCAT. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Que tipo de gato é um pequete? Vou mostrar aqui. Não. Isso aqui é um PCAT, ó. Poinetics também. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, dá para ver, ó. Isso aqui é o PCAT, ó. Isso aqui também, ó, outra parte do... Todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, ó, Poinetics, PCAT ali, ó. E acho que está ali, né, na placa de vídeo. Cadê? Ele tem um PCI Extender. Ali no canto, ó. Isso aqui, ó. Uhum. Vou explicar para vocês. Esse é o único do Brasil que não está com a NVIDIA, que é um projeto que a NVIDIA deu para a gente. Então, só a gente tem o PCAT. E esse elemento aqui, que mede a AMD, mede tudo, ele mostra para você Joule por frame, o que significa energia por quadro, ou quadro por energia. O quanto que gasta para produzir quais quadros. E nós fizemos os testes aqui ao vivo, como a gente faz, comparamos ela com a 2060, ela é muito mais eficiente que uma 2060, que é a RTX mais simples que existe, que nós pegamos, e ela tem quase o dobro da eficiência energética de uma 3090 Ti, eu estou falando da 4090. Então, eficiência energética da 4090 é monstruosa. Acontece que a produção de trabalho dela é fora do comum. Então você tem uma coisa que, é muito, muito mais poderosa que uma 3090 Ti, que era a placa mais poderosa da geração anterior. E você está cabendo nos mesmos faixas de 450 watts. E por que isso acontece? Porque nós não temos um elemento quântico de dissipação. A dissipação que nós temos, ela é baseada em cobre e alumínio, vou falar a verdade. Como é que você vai dissipar isso aqui? Se você quiser botar um sistema líquido nela, você vai ter que ter um radiador. Você não tem como tirar o espaço. Por isso os dissipadores enormes, enorme o dissipador. Você quer ter a placa quente ou fria? Não tem jeito. O ser humano não tem como colocar tanto desempenho sem potência. Então, aquela ideia que a gente tinha quando eu fiz o primeiro vídeo que você viu, que no futuro a gente ia ter uma fonte pequenininha para rodar, não é verdade. Hoje, o padrão de fonte de alimentação, que era 500, a basicona, hoje é 650, que é a que sabe procurar o pessoal. Então, por quê? Porque a produção de trabalho não tem uma saída térmica, uma alternativa térmica que a gente consiga colocar, porque TDP, que a gente fala, o TGP, ele não é o projeto térmico. Design é projeto, não é desenho. Projeto para dissipar a quantidade de potência que ela faz. Então, não é que ela tem eficiência baixa ou ela gasta muito. É que se você quiser uma placa que produza tanto, não tem outra saída. Não existe outra saída. Os caras pegaram e começaram a falar que ia queimar. Influenciador crescia, batia no peito e tal. A gente olhou o teste aqui e falou, meu, isso aqui é um produto bom pra caramba. Primeiro, não é NVIDIA. Isso é o padrão ATX novo, PCI SIC. Qualidade do dissipador, mais eficiente, mais tudo. Acontece que os usuários forçavam as tampas de gabinetes, encaixavam. E aí o que acontecia? Dava fuga de corrente. Por que dá fuga de corrente? O que acontece é o seguinte, se você não encaixar direitinho, você tem pouca área de contato. E a resistência
resistência que você tem, ela é relacionada ao elemento que a gente tem, cobre e tal, então é uma resistividade que multiplica, né, a relação entre a área e o comprimento. E o que acontece? Se você tiver uma área muito pequena, essa área é um valor que está no denominador, então resistência é o componente, o elemento, vezes comprimento, vezes sobre a área. Por isso que se eu tiver uma instalação elétrica longe, eu tenho um comprimento longo, eu vou ter muita resistência. Ela está no numerador. Se eu tiver uma área grande no cabo, eu vou ter menos resistência, o denominador. O que acontece? Eu tenho pouca área, o denominador é muito pequeno, a resistência sobe. E a potência térmica é diretamente ligada à resistência. Então, a potência térmica sobe e ele esquenta. Então, é o encaixe mal feito que fazia isso. O que a gente fez? Não sei se você viu o vídeo da gente. Peguei 2 fontes de alimentação pesadas, pendurei pelo cabo. O pessoal da Shipyard até usa como brincando. E comecei a balançar o negócio, torcer. Colocamos no simulador de carga, colocamos 1.500 watts, levamos para 150 graus, 100 e tal, e o conector não aconteceu nada. Falei, cadê que o conector é ruim? Aí o que aconteceu? O Hassan do WCCF publicou, Videocards publicou em tudo que é lugar. Saiu na PC World, saiu em tudo que é lugar o nosso teste. Só que o WCCF foi... Depois, aí sumiu um pouco, 2 semanas depois, o Gamer Nexus, né, que é o céu das informações, publicou e falou a mesma coisa, que, cara, não é o problema específico, né? Aí o que aconteceu? O WCCF publicou que nós somos os primeiros do mundo que tínhamos mostrado isso daí, a fuga de corrente, e depois o Johnny Guru, que é meu conhecido, usou o nosso trabalho para mostrar o negócio. Inclusive o Johnny Guru e o Gamer Nexus, o Johnny Guru primeiro falou uma coisa para o Gamer Nexus, eles quase, não sei se você viu a história, que eles quase, a Corsair com o Gamer Nexus, e ele falou, cara, vocês estão falando bobagem. Ele falou que a Gamer Nexus estava falando bobagem, e o cara é diretor da Corsair. Aí, cara, pegou, nossa, ferveu o universo. Aí a Corsair pediu desculpas publicamente, que o site Gamer Nexus é incrível e tal. E aí o que aconteceu? Depois eles publicaram. Então, quer dizer, conclusão, temos aí milhares e milhares de placas vendidas no Brasil, 4090, 4080 e tal, nunca tivemos um caso de adaptador queimado.